Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética, aqui na TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. No programa de hoje, eu terei a alegria de partilhar e socializar com você um pouquinho da beleza espiritual, ética e profética que está sendo as reflexões bíblicas diárias que o nosso querido Padre Manuel Godoy está fazendo. Padre Manuel Godoy é sacerdote aqui em Belo Horizonte, é professor de teologia na Faculdade dos Jesuítas, no bairro Planalto, em Belo Horizonte, e diariamente ele está se dedicando a refletir bíblica e teologicamente a partir das leituras e do Evangelho do dia, segundo a liturgia da Igreja Católica. E eu estou colocando no meu canal no YouTube diariamente essas reflexões para que possam ser gotas de espiritualidade bíblica no nosso viver, conviver e lutar diário. Preste atenção. Olá, povo de Deus. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Coríntios 9, de 6 a 11 e de Mateus 6, de 1 a 6, 16, 18. Irmãos, quem semeia pouco, colherá também pouco. Quem semeia com largueza, colherá também com largueza. De cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim ficareis enriquecidos em tudo e podereis praticar toda espécie de liberalidade que através de nós resultará em ação de graças. Há uma tendência entre os estudiosos da Bíblia em afirmar que este capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, embora trate do mesmo tema do capítulo 8, a questão da coleta, se constitua num bilhete à parte que foi enviado a todas as igrejas da Acaia, não somente à igreja de Corinto. Há uma insistência muito grande de Paulo para que todos participem de bom coração da coleta que será dirigida aos santos da igreja de Jerusalém. Importante ressaltar que essa coleta não é para causa própria do apóstolo e nem de algum projeto seu. Toda essa argumentação de Paulo tem que ser entendida dentro do contexto de socorro a uma comunidade que está passando necessidades. Tirar qualquer um destes versículos do contexto e usar para campanhas em prol da própria igreja é trair o seu espírito. Hoje assistimos a inúmeras campanhas de arrecadação por inúmeros agentes de diversas igrejas, mas que acaba servindo para o enriquecimento próprio. Usa-se o nome de Jesus, manipula-se a palavra de Deus para extorquir, roubar mesmo pessoas desavisadas. Impressiona-me a capacidade de persuasão de alguns pregadores em meter a mão no bolso das pessoas, sobretudo de gente simples do povo. Porém, Paulo é claro em dizer que a coleta é para o socorro dos irmãos que estão necessitando. O que vemos hoje é a utilização desses versículos para ludibriar o povo com promessas de retribuição divina. Somos sim chamados à prática da caridade, mas nunca com o espírito de estarmos comprando a própria salvação. Com Deus não se faz comércio. Deus ama assim quem dá com alegria e não fica esperando recompensa. Numa sociedade marcada por ações interesseiras,
A prática da caridade sem recompensa pode até parecer absurda, mas é a proposta do apóstolo que sugere isso. Caridade como ação marcada pela justiça e não qualquer tipo de interesse, pois quem dá aos pobres não deve ficar preso às recompensas imediatas. Mateus 6. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens só para serdes vistos por ele. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, só para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. E quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Ainda estamos no contexto do Sermão da Montanha, e Jesus continua a cobrar de seus discípulos comportamentos que superem a prática hipócrita dos judeus, que tudo fazem marcados pelo interesse e ostentação. A internalização dos gestos para que sirvam como obras agradáveis a Deus está na raiz da proposta de Jesus. As três práticas, esmola, oração e jejum, são boas, mas é preciso que elas venham acompanhadas da discrição e retas intenções. Orar com ostentação cai no contrassenso de louvar a Deus para glória própria. Mostrar-se como piedoso e caridoso, esperando o aplauso dos outros, é a atitude condenada por Jesus. E como nos ajuda Marley Adam Arcari, do Portal Luterano? Vejamos. Jesus se refere à justiça prática, legítima, que era abusada. As autoridades judaicas queriam ser vistas pelos homens e atrair a atenção para si mesmas. Podia-se dar esmolas no templo, na sinagoga, nas ruas. Eram grandes as oportunidades para exercer essa justiça. As circunstâncias favoreciam a ostentação, o que era aproveitado pelas autoridades religiosas. Mas Jesus mostrou que a religião ostensiva só merece uma recompensa: o favor dos homens. Jesus não desaprova a prática das esmolas, mas apenas orienta sobre a forma como isso deve acontecer. Ele ensina que a intenção ocupa o primeiro lugar na ordem da importância e não a aprovação dos homens. Aquele que dá não deve orgulhar-se disso, nem deve procurar a aprovação alheia em face de sua atitude. A esmola deve beneficiar os pobres e não o próprio doador. Se a esmola for dada a um desconhecido em lugar afastado das estradas de intenso trânsito, longe da vista de qualquer pessoa, à noite, ainda assim os olhos de Deus verão tudo, porque o ato de caridade
pode escapar da atenção das pessoas, mas o Pai das misericórdias toma conhecimento de tudo. Em pé. Era a posição usual na oração. Os judeus se punham de pé para orar, voltados de frente para o templo ou para o lugar mais santo. Não é isso bem o que Jesus critica, e sim o fato de as pessoas estarem em lugares públicos nos horários de oração para ostentar sua piedade. Jesus não condena a adoração pública, mas a atitude de espetáculo teatral envolvida nessas orações em público. Se a oração não estabelece contato com Deus, torna-se inútil e é um desperdício de tempo. Um bom número de pessoas de oração nos dias de Jesus não passava de atores. Eram piedosos por aparência, mas não de coração. O jejum é o terceiro exemplo da prática da verdadeira religião. O jejum era uma parte importante da tradição da piedade judaica. A lei judaica previa pelo menos um dia nacional de jejum, o dia da festa solene da expiação. O valor do jejum dependia da intenção e das disposições de quem jejuava. Com o tempo se atribuiu um valor independente às disposições pessoais. Nos dias de jejum, os atos de ungir-se e lavar-se eram proibidos para que houvesse demonstração de tristeza pelo pecado. A unção e a lavagem eram símbolos de alegria. Para Jesus, a pessoa pode jejuar, pode ter tristeza no coração por causa do pecado, pode, mas não deve ostentar o que fez com seus lamentos, exibindo aquela cara de piedade. Pelo contrário, deve dar a impressão de que vai para uma festa, evitando assim o olhar aprovador de outros, os quais de outra maneira saberiam que está jejuando. Como no caso das esmolas, o jejum deve ser concreto, fugindo de toda inclinação ao orgulho espiritual. Ele tem em vista uma causa que levamos a Deus e não uma causa pessoal que queremos ostentar diante dos outros. Portanto, a palavra que traduz a pregação de hoje é internalização, isto é, tornar próprio e interna a prática religiosa, visando a justiça e glória de Deus e não a própria glória. É isso aí, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar partilhando com você aqui um pouco da sabedoria ética, espiritual e profética do nosso querido Padre Manuel Godoy. Espere aí e voltaremos já já. 2755. Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvander Luiz Moreira, lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Quero continuar partilhando com você um pouquinho mais da reflexão bíblica diária que o Padre Manuel Godoy está socializando conosco, e eu estou tendo a alegria de ajudar no processo de edição e disponibilizando no nosso canal no YouTube, Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos. Estamos colocando lá diariamente. Preste atenção. Olá, povo de Deus. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, de 1 a 11, e de Mateus 6, de 7 a 15. O trecho da Carta aos Coríntios que temos hoje é um dos mais emocionantes do apóstolo, na tentativa de defender seu ministério frente aos grupos que lhe faziam oposição em Corinto. Ouçamos. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único
legítimo esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses super apóstolos, mesmo que eu seja inábil na arte de falar. Não o sou quanto à ciência. Eu vou-lo tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões de Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Uma organização possível desta carta de Paulo é a seguinte: temos o prólogo, capítulo 1, de 1 a 11, depois a primeira parte, a visita adiada, do capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2, versículo 13. Segundo, a grandeza e a fraqueza do apóstolo, capítulo 2, versículo 14 até o 6º, versículo 10. Terceiro, restabelecimento das relações, capítulo 6, versículo 11 até o 7, 16. Quarto, coleta para os cristãos de Jerusalém, capítulo 8, versículo 1 até 9, 15. Quinto, defesa de Paulo, capítulo 10, versículo 1 até o 13, 10. E a conclusão, 13, de 11 a 13. Portanto, estamos hoje com a última parte, a defesa do apóstolo. Ele tem de se defender em relação aos ironicamente chamados de superapóstolos, aos quais mais adiante ele chama de falsos operários, operários fraudulentos, disfarçados de apóstolo de Cristo. Na verdade, esses formavam um grupo judaizante que dividia a comunidade rebaixando a figura de Paulo. Eles acusavam Paulo de ser excessivamente benévolo e simples, dizendo que suas cartas são duras e enérgicas, mas quando está presente é fraco e sua palavra desprezível. Paulo se defende servindo-se de uma metáfora. Como um pai conduz a filha ao noivo para o casamento, Paulo conduziu a comunidade de Corinto a Cristo. Agora ele teme que esta igreja se deixe seduzir por falsos apóstolos. A imagem do matrimônio exprime intimidade e pertença. Para Paulo, cada comunidade está profundamente ligada a Jesus, seu Senhor único e exclusivo, e ninguém tem direito de apoderar-se de uma comunidade cristã. Mateus 6, de 7 a 15. Continuamos no capítulo 6 de Mateus, que começa com a tríplice censura de Jesus ao comportamento farisaico quanto à esmola, oração e jejum. Hoje, Jesus vai ensinar seus discípulos a orar. Era comum na época cada grupo ter sua própria oração, e os discípulos também querem ter a sua. Porém, Jesus começa chamando-lhes a atenção. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Quando vemos hoje os grupos de 1000 ou mais ave-marias e também gemendo palavras que ninguém entende, temos a impressão de que muita gente não lê os evangelhos, ou quando lê,
seleciona o que lhe interessa. Também quando temos acesso às TVs, sentimos a mesma coisa, pois é muita reza, missa, terço e nada de informação objetiva do povo. Não temos programas, por exemplo, ajudando o nosso povo a desenvolver métodos práticos de leitura bíblica. E quando vemos alguém com a Bíblia aberta, sofremos com todo tipo de leitura fundamentalista. Neste contexto, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Na primeira parte, o pedido é que Deus revele seu projeto para nós, o projeto do reino. E Jesus ensina que Deus tem um projeto para nós porque é Pai. Nenhuma outra religião fora do cristianismo ensina a chamar a divindade de Pai. Nenhuma outra tem um Deus tão próximo e comprometido com a vida de suas criaturas. Chamar a Deus de Pai já implica um compromisso irrenunciável para quem quer ser cristão. Viver como irmão e irmã, fazer acontecer a fraternidade. E na segunda parte da oração, o pedido diz respeito ao que é essencial para que todas as criaturas possam internalizar o projeto do Pai. Pão para o sustento diário, bom relacionamento com irmãos e irmãs, proteção contra o mal e perseverança até o fim. E Jesus, depois de ensinar o Pai Nosso, conclui dizendo: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Interessante acentuar que a oração tem uma implicação direta com o relacionamento humano. O Pai Nosso era uma oração própria dos ritos iniciáticos dos cristãos. Era como uma oração secreta da fé cristã. Aqueles que se preparavam para declarar-se cristão, aceitando Jesus e seu projeto, os chamados catecúmenos, só recebiam o Pai Nosso na vigília do batismo, quando passavam a entender também o sentido da Eucaristia. Portanto, era um momento aguardado com grande ansiedade pelos catecúmenos, para poderem orar em voz alta na comunidade pela primeira vez o Pai Nosso. Depois de saírem da fonte batismal, rodeados pelos irmãos e apresentados pela Mãe Igreja, elevavam as mãos aos céus e rezavam o Pai Nosso, assumindo-se como filhos de Deus. Era um momento de extrema emoção, tanto para o novo cristão quanto para toda a comunidade. Tertuliano, um grande autor das primeiras fases do cristianismo, nascido em Cartago, na província romana da África proconsular, no seu livro sobre o batismo, nos dá uma verdadeira catequese dos tempos iniciais e nos explica a importância do Pai Nosso nos primórdios da Igreja. Vendo isso, precisamos recuperar o sentido dessa oração, rezada tão mecanicamente na maioria das vezes. Nas nossas celebrações eucarísticas, quando chega o momento do Pai Nosso, particularmente fico muito feliz, pois é um dos raros momentos em que o povo sai de sua situação de ouvinte passivo e participa vivamente. Pai e pão nossos se complementam. Não há Pai Nosso sem pão nosso, isto é, sem o nosso correspondente esforço para que ninguém passe fome. Agora que o Brasil voltou ao mapa da fome, rezar o Pai Nosso deve nos remeter a práticas concretas de caridade, para que o pão seja partilhado e não haja mesas vazias de pão, de amor e de paz. Olá, povo de Deus! E Mateus 6, 19 a 23. Mateus 6, 19 a 23, disse Jesus aos seus discípulos: não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque
porque onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? No meio do Sermão da Montanha, Jesus nos brinda com essas pérolas do seu ensinamento. E hoje nós temos dois temas correlatos: ambição e cegueira. Quando nos deparamos com os índices de desigualdade de nosso país, onde uma parcela significativa da sociedade passa fome e a outra vomita para poder experimentar novos pratos, novos sabores, no mesmo jantar, nos damos conta da atualidade dos ensinamentos de Jesus. A ambição e a cegueira se interlaçam, pois somente um cego não vê o absurdo da desigualdade e somente um ambicioso prefere a cegueira para não se incomodar com a fome dos seus irmãos. Já fiz aqui referência e até uma das nossas seguidoras aqui do canal me disse que tinha comprado e estava lendo o livro que eu citei, o ensaio sobre a cegueira do escritor português José Saramago. Ele é extremamente oportuno para o momento que estamos vivendo, onde nos identificamos com suas metáforas e simbolismos, com a caracterização de seus personagens e, sem dúvida, a maior atualidade do texto está na consideração sobre uma enfermidade misteriosa, uma cegueira branca que cega as pessoas com transmissão muito rápida. Aos poucos, a população vai sendo infectada e as autoridades serão obrigadas a tomar medidas de fechamento de fronteiras, confinamento, racionamento, semelhantes a tudo que sofremos hoje. Os personagens de Saramago vão descrevendo a sociedade como um todo e representam bem diversos personagens de nossos dias de pandemia. Como bem descreve Tarcísio Pessoa de Barros, diretor da Faculdade de Medicina da USP, Saramago poderia ter descrito se estivesse relatando o período turbulento que vivemos. Quais os personagens? O sensacionalista, o médico que opina sobre qualquer assunto, o oportunista que vende a falsa cura, o agiota que quer aumentar seus lucros, o investidor que não quer perder seus dividendos, o comentarista que repete obviedades, o homem que vive na bolha. Personagens que ainda estão presentes no dia a dia normal da sociedade na pandemia, veem suas características ganharem contornos mais fortes e grotescos. E claro, acrescentamos uma autoridade ignóbil, com sede de sangue, que a exemplo dos vampiros se farta quando se depara com um bom pescoço à sua frente. E o professor Tarcísio Pessoa de Barros nos dá uma seleção de frases magistrais do autor português, tais como: se queres ser cego, sê-lo-ás. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. O medo cega. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se
se preocupe em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. E a isto nós chamamos a cegueira da razão. E o professor arremata. Já foi dito e repetido que em épocas de crise aparece o que há de melhor e de pior no ser humano. E hoje temos a demonstração prática de que a referida afirmação é totalmente verdadeira. Enquanto algumas pessoas e instituições que têm olhos de ver têm demonstrado louvável e elevado espírito de colaboração, o que chega a ser emocionante, tentando ajudar especialmente as camadas mais carentes de nossa população, outros, ainda cegos, se mostram indiferentes ao sofrimento de seu vizinho, como se vivessem em uma dimensão paralela que não será atingida pelo coronavírus, ou como se não estivessem no mesmo barco. Se afundar, não haverá distinção entre mais ou menos abastado. Retomemos o Evangelho de Jesus e nos perguntemos: o que significa nesta pandemia viver juntando tesouros aqui na terra? O que significa juntar tesouros no céu? E Jesus nos lembra: onde está o teu tesouro, está teu coração. E como cuidamos da lâmpada do nosso corpo? Jesus diz: se teu olho é sadio, todo o corpo ficará iluminado, mas se está doente, todo o corpo ficará na escuridão. Se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Ambição e cegueira são irmãs siamesas. Não nos iludamos. Podemos viver cegos, tendo as melhores condições físicas das vistas, pois, como dizia Exupéry, só se vê bem com o coração, e o coração não pode estar cheio de riquezas passageiras para que possamos ver bem. É isso aí. Gratidão a todos que nos honraram com a sua atenção. Oxalá esse programa tenha contribuído para a gente curtir a beleza de uma interpretação bíblica feita com sensatez na perspectiva libertadora. Que a luz e a força divina continue nos guiando, nos protegendo na luta por tudo que é justo. E até o próximo Palavra Ética.